Muitas teorias e histórias foram criadas a respeito da vida e trajetória de Sócrates desde sua morte, porém, nenhuma delas comprovada de que continham 100% de reais fatos. Uma das teorias que acreditam é que Sócrates tenha sido um filósofo que nasceu entre 470 ou 469 a.C. em um pequeno vilarejo em Atenas, na cidade de Alopec. Sem muito dinheiro, seu pai trabalhava como escultor especialista em entalhar colunas nos templos. Já sua mãe trabalhava como parteira. Pessoas que dependiam de um emprego para se manterem naquela época não eram vistas de boa forma. Apesar de não serem escravos, mãos de obras como essas eram realizadas por pessoas escravizadas, porém não tinham condições de ter alguém para que trabalhasse por eles. Vendiam seus trabalhos para quem precisasse, mas era uma época onde Atenas estava se tornando cada vez mais rica, o que causava a necessidade de muitos trabalhadores, ajudando a família de Sócrates a não passarem por dificuldades. Por não ter ido à escola em sua infância, não aprendeu a ler nem a escrever, e sua opção foi seguir os passos do seu pai manuseando mármore. Porém, não era muito bom no que fazia, resultando em risos e piadas a respeito de seus dotes para o trabalho, pois sempre que tentava ajudar seu pai, acabava atrapalhando. Sua vida estava prestes a mudar no dia que seu amigo visitou o famoso oráculo de Deltas, onde previsões sobre o futuro das pessoas eram feitas por sacerdotisas do deus Apolo. Toda pessoa, ao menos uma vez na vida, visitava o templo com a esperança de que as previsões os ajudassem. Seu amigo então se aproxima de um dos sacerdotes e pergunta quem é o homem mais inteligente do mundo, e se espanta ao ouvir Sócrates instantaneamente. Logo então vai até Sócrates para que possa lhe contar a novidade o mais rápido possível, porém, que não fez acreditar Sócrates no que havia ouvido. Uma dúvida surgiu. Os deuses mentem ou realmente sou eu o homem mais inteligente do mundo? Decidiu então sair em busca de provas, modos de provar que aquele fato não passava de um mal-entendido. Aliás, sabia que existiam vários professores por aí, e por que seria ele apenas o filho de um artesão mais inteligente dentre todos eles? Contratar professores naquela época era muito caro, porém, com a ajuda de seu pai, conseguiu Sócrates o dinheiro que precisava, pois seu pai entendeu que era algo importante. Foi aí que a busca começou. Conversava com filósofos, professores e pessoas consideradas inteligentes na época, para que provasse que ele não era tudo aquilo que diziam ser. Porém, ao fazer perguntas como por quê? Você tem como provar isso? E questioná-lo sobre o que estavam falando, Sócrates percebeu que o que ouvia não passava de meras palavras padronizadas. Percebeu que os professores e filósofos não tinham conhecimento profundo sobre o que estavam dizendo. Apenas ouviram de seus pais, professores e avós e tomaram como uma verdade para sua vida, sem ao menos conseguirem provar os fatos. Foi então que decidiu ir falar com seu pai, mas nada de novidade surgiu. Percebeu que seu pai apenas fazia o que seu avô, bisavô e tataravô tinham ensinado, como uma máquina de repetição. Foi uma decepção. Sócrates começou a ficar famoso e ganhar admiradores pelas redondezas, ao seguir filósofos e o questionarem sobre o que estavam dizendo, os deixando sem palavras. Ao verem que aqueles filósofos não sabiam sobre o que saía de suas bocas, o povo começou a seguir Sócrates, realmente acreditando que estava ali o mais inteligente do mundo. Ainda diante dessa situação, se negava a acreditar que era tão inteligente assim. Porém, sabia que era mais inteligente do que esses professores e filósofos que moravam ali. Isso causou irritação e raiva dos homens considerados sábios na época. Como poderia um homem ensinar para todos esses jovens sem ao menos cobrar R$1? O número de seguidores de Sócrates apenas cresciam. Dinheiros oferecidos para a aula com ele foi completamente negado pelo mesmo, pois não se considerava digno de ensinar sobre seus conhecimentos, porque tudo o que sabia ter sido fruto de conversa com outra pessoa e consigo mesmo. Logo surgiu o termo dialética, di vindo de dois, logos vindo de conhecimento, dando origem à dialética, a conversa entre dois conhecimentos. Após uma conversa com sua mãe, descobriu sua verdadeira função. Um dia, foi levado com sua mãe para realizar um parto complicado. Pensando no trabalho dela, não era sua função criar o bebê, e sim apenas ajudá-lo a sobreviver e diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se não conseguisse, os dois morreriam. Começou a enxergar ali uma analogia onde começou a se enxergar de certa forma como um parteiro, pois achava que sua função era fazer o conhecimento das pessoas nascer. Por esse motivo, seus conhecimentos são conhecidos até hoje como maiuêntica, que em grego significa parteira. Como sua fama crescendo, acabou por criar muitos inimigos. Em um momento de guerra, Sócrates foi escolhido como um general, pois sua habilidade de conversão, achando que seria útil na guerra de certa forma.
Porém, por alguns erros, acabaram perdendo a guerra e muitos homens morreram, e o comando de Sócrates foi que abandonasse o campo de guerra, deixando os mortos ali. Chegando em Atenas, Sócrates foi preso por infringir a lei, onde dizia que todos os soldados deveriam ser enterrados pelo seu general, mesmo que morressem tentando. Porém, Sócrates conseguiu os convencer de que era melhor alguns soldados morrerem e saírem do lugar de risco trazendo outros vivos, de que correrem o risco de todos morrerem apenas para enterrar os corpos e fazendo com que ninguém restasse para ninguém os enterrar, e foi assim que foi solto. Continua sua vida ensinando jovens por mais 30 anos, até ser preso novamente. E os motivos? Não acreditar nos deuses e união com deuses malignos com a intenção de destruir a cidade. Usando todo o seu intelecto, prova que não faz sentido ser um negador da existência dos deuses, e mesmo assim se juntar a eles. Como poderia ele não acreditar nos deuses se sua vida começou com a previsão feita a partir de um? Se diziam que lhe era esse mal, são eles quem deveriam ser presos, por questionar se Sócrates era realmente o homem mais inteligente do mundo. Assim, questionando também os deuses. Mas a ignorância dos acusadores os fizeram não aceitar a liberdade do filósofo, mesmo percebendo que estavam errados, os condenando à morte. Porém, perceberam que essa decisão causaria a frustração de muitos jovens. Os obrigaram então a se exilar ou arrancavam sua língua para que não passasse seus conhecimentos. Caso não aceitasse, seria morto ali mesmo. Para a surpresa de todos, Sócrates diz: Vocês me deixaram a escolha entre duas coisas. Uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder ensinar, e outra que não conheço, que é a morte. Escolha então o desconhecido. Logo, antes de morrer envenenado por si mesmo com cicuta.